Todas as nossas células somáticas têm 46 cromossomos. Agora, por que nossos gametas têm somente 23? Isso se explica pela meiose. E é esse o nosso tema de hoje. A meiose é o tipo de divisão celular responsável pela formação de gametas, as nossas células reprodutoras, espermatozoides no homem, óvulos nas mulheres. É uma sequência de duas divisões celulares sem que ocorra entre elas a duplicação do material genético. O esquema que eu mostro para vocês agora nos apresenta a duplicação do material genético de uma célula que se prepara para se dividir. Eu tenho inicialmente aqui 4 cromossomos simples. O que é um cromossomo simples? É aquele cromossomo que apresenta apenas uma cromátide. No segundo momento, cada um dos 4 cromossomos se apresenta com 2 cromátides. E aí nós temos a primeira divisão celular, a primeira divisão do tipo meiose, formando 2 células filhas com 2 cromossomos apenas, cada um dos cromossomos permanecendo com 2 cromátides. E aí, em seguida, nós temos a segunda divisão meiótica, ou meiose 2, que vai formar, a partir de cada uma das 2 células resultantes da primeira divisão meiótica, 2 novas células. No total, nós teremos 4 células filhas oriundas de uma única célula-mãe. Isso explica o fato de nossas células somáticas apresentarem 46 cromossomos, enquanto as células conhecidas como gametas ou células reprodutoras apresentarem metade, 23 cromossomos. A principal função da meiose é fazer com que o número cromossômico de cada espécie se mantenha ao longo das gerações. Um espermatozoide que contém 23 cromossomos fecunda um óvulo humano com 23 cromossomos também, originarão, portanto, um zigoto com 46 cromossomos e isso se mantém geração após geração. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 apresentam todas aquelas fases que nós estudamos na mitose, ou seja, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose 1, portanto, nós teremos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na meiose 2, nós teremos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Analisemos primeiramente a meiose 1, que vai apresentar diferenças marcantes em relação à mitose. Todos aqueles eventos marcantes da prófase mitótica vão acontecer aqui também. Condensação dos cromossomos, duplicação do centro celular e dos centríolos que migram para polos opostos, desaparecimento do nucleolo e, ao final, rompimento, fragmentação da membrana carioteca, da membrana nuclear. Isso aqui vai acontecer. Só que alguns eventos que ocorrem nesta fase da meiose 1 merecem consideração à parte. São 5 eventos: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. A gente estuda cada um deles separadamente. E começamos pelo leptóteno. Lepto significa fino, palavra grega que significa fino, que é caracterizada pelo início do processo de condensação dos cromossomos. No caso, os cromossomos vão apresentar pequenos pontos condensados que nós chamamos de cromômeros. Os cromossomos homólogos, que são aqueles que apresentam as mesmas informações genéticas, os mesmos genes, eles iniciam no leptóteno o pareamento. Eles começam a ficar um do lado do outro. No zigóteno, zigos significa par, nós já percebemos uma acentuação do processo de pareamento dos cromossomos. O nome dessa fase, dessa subfase da meiose 1, já denota esse processo de pareamento dos cromossomos homólogos aqui. No paquíteno, de paquis, espesso, grosso, nós temos o que se conhece como permutação, crossing over, que é a troca entre segmentos, entre pedaços dos cromossomos homólogos entre si. No caso, os cromossomos homólogos, eles sofrem quebras em pontos correspondentes e trocam pedacinhos entre si. Então, um cromossomo vai apresentar segmentos do seu homólogo correspondente e vice-versa, como está representado aqui, um cromossomo verde, ao final do processo conhecido como permutação ou crossing over, vai apresentar um pedacinho do cromossomo representado em rosa, e o cromossomo rosa também vai apresentar um pedacinho do cromossomo verde, o seu homólogo correspondente. A próxima fase da prófase 1
é o que nós conhecemos como diplóteno, que é já o momento em que os cromossomos homólogos começam a se separar, permanecendo pareados por pontos que parecem a letra X, parecem cruz, que nós chamamos de quiasmas. Quios significa cruz. E ao final da prófase 1, nós temos a diacinese, de dia, que significa através, e kinesis, que significa movimento. Nós temos uma acentuação do processo de separação dos cromossomos homólogos, só que eles não se separam por completo nesse momento. Eles ficam ainda presos por pontos que nós conhecemos como terminalização dos quiasmas. Por fim, a prófase 1 finaliza com a fragmentação da membrana carioteca, da membrana nuclear, fazendo com que os cromossomos se dispersem pelo citoplasma. Nesse momento, microtúbulos ligam-se aos centrômeros, aos cinetócoros presentes nos centrômeros de cada cromossomo e começam a empurrar os cromossomos ainda pareados para o que nós chamamos de placa equatorial, para a região mediana da célula. É nesse momento também que os cromossomos atingem o máximo de condensação, como acontece na metáfase da mitose. As duas características da metáfase 1 da meiose são justamente o atingir do máximo de condensação dos cromossomos e a permanência dos cromossomos na placa equatorial, na região mediana da célula. A anáfase 1 é caracterizada pela migração dos cromossomos homólogos que se separam em função do encurtamento dos microtúbulos, que partem de cada polo da célula. Essa figura nos permite comparar a anáfase 1 da meiose com a anáfase mitótica. Na anáfase mitótica, cada cromátide de um cromossomo vai apresentar microtúbulos orientados para polos opostos. Diferentemente, na anáfase 1 da meiose, um cromossomo duplicado ele vai apresentar microtúbulos orientados para o mesmo polo. Aqui nós temos um cromossomo com microtúbulos que se originam de um polo. Embaixo nós percebemos o seu homólogo também com microtúbulos originados no mesmo polo. É isso que faz com que na anáfase 1 não ocorra a ruptura, a divisão do centrômero, como acontece na mitose. Por fim, chegamos à telófase 1, que se caracteriza pelos eventos contrários aos que ocorrem na prófase 1, ou seja, descondensação dos cromossomos, reaparecimento do nucleolo, desaparecimento do fuso acromático, que começa a se formar já na prófase, reorganização da membrana carioteca e, por fim, nós temos a citocinese. Chegamos então à meiose 2, que é muito parecida com a mitose. A única diferença, na verdade, é que os cromossomos estão reduzidos pela metade. Na prófase 2 da meiose, ocorrem os eventos característicos, que todo mundo já conhece: início da condensação dos cromossomos, desaparecimento do nucleolo, duplicação do centro celular e centríolos que migram para polos opostos, surgimento do fuso acromático, formado por microtúbulos. Com o rompimento da carioteca, os cromossomos se dispersam pelo citoplasma e são orientados pelos microtúbulos para a região equatorial ou região mediana da célula. Nesse momento, os cromossomos atingem o máximo de sua condensação. Ainda na metáfase, microtúbulos encurtam-se, puxando as cromátides de cada cromossomo ainda duplicado para polos opostos, o que resulta na divisão do centrômero, na quebra do centrômero, caracterizando o início da anáfase 2. Os cromossomos, então, migram para polos opostos. Quando os cromossomos atingem polos opostos da célula, nós iniciamos a última fase da meiose 2, a telófase 2. Telos significa fim, que é caracterizada pelos eventos contrários aos da prófase 2, ou seja, reaparecimento dos nucleolos, descondensação dos cromossomos, desaparecimento do fuso acromático e formação da membrana carioteca. Ao fim, nós temos a ocorrência da citocinese, que é a divisão do citoplasma. Temos, portanto, 4 células formadas a partir de uma célula-mãe original, sendo que cada uma dessas 4 células apresenta metade do número de cromossomos da célula-mãe. Mais uma vez, a meiose serve para formar gametas ou para formar esporos em plantas e em alguns fungos. As coisas não são difíceis de fazer.
O difícil é nos dispormos a fazê-las.